Uma boa noite a todos vocês. Hoje é domingo, dia do Senhor, e mais uma vez podemos compartilhar a palavra de Deus, as verdades de Deus com você, que nos assiste e nos acompanha. Mas antes disso, eu quero deixar alguns anúncios importantes. Na próxima quarta-feira, dia 2 de março, primeira quarta-feira já de março, teremos um encontro aqui especial, uma mensagem de fé, de esperança. Faça um esforço, venha estar conosco, nós vamos estar orando por você, e uma mensagem muito propícia, oportuna e abençoada. E no próximo sábado, nosso primeiro sábado do mês de março, dia 5, às 9 horas da manhã, estaremos aqui em oração, em jejum, buscando a presença de Deus, clamando por Ele, dando graças pelo mês de fevereiro e pedindo a Deus e aos céus uma direção e as bênçãos dEle para o mês de março. Então venha estar conosco e teremos aqui de volta o café, nosso café colonial. Venha, participe, faça a sua contribuição, traga aí alguns pães frios, frutas, enfim, bolos, essas iguarias maravilhosas que nós podemos desfrutar nesse lugar. Amém? E no próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos aí a ceia do Senhor. E na parte da noite, às 19 horas, no dia 6 de março, teremos aqui 4 encontros especiais. Estaremos aqui ministrando, orando, abençoando a sua vida, com uma declaração de fé dizendo: Ele cura. Amém? Que Deus abençoe. Que você também possa fazer a sua participação, a sua contribuição financeira, em amor, em dedicação e fidelidade, nas contas correntes bancárias que são projetadas aí na tela. Amém? Eu quero ler 2 versículos de um salmo muito conhecido. E eu penso que todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos ler este salmo, precisamos refletir a respeito deste salmo, e por que não orar e declarar as verdades que o salmista disse neste Salmo 121, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus abençoe esta palavra, essa reflexão. Eu intitulei esta mensagem: Eu sou aquele que vem te socorrer. Nós temos uma música, uma canção que nós cantamos aqui, e nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que é o Deus que vem nos socorrer, e Deus, nesta canção, como que um diálogo, ele diz assim: eu sou o teu Deus, o teu Senhor, aquele que vem te socorrer. Que seja assim na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Amém? O que me fez pensar e refletir a respeito deste salmo foram 2 acontecimentos que aconteceram nesta semana. Talvez você tenha visto uma declaração que foi ao ar na Ucrânia pelo presidente Volodymyr Zelensky. Eu, assim, de certa forma, me compadeci das palavras dele, quando ele disse assim: nos deixaram sozinhos para defender nosso Estado.
disse Zelensky em um pronunciamento televisionado. Ele perguntou: quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à OTAN? Todos estão com medo, disse ele. Em outras palavras, o presidente da Ucrânia, como toda a nação, esperam por um socorro. E nada tem acontecido até o presente momento. Outro acontecimento foi uma matéria feita e publicada por uma das emissoras de TV no domingo próximo passado, sobre a tragédia em Petrópolis. As chuvas, os desmoronamentos, as vítimas. E, na ocasião, uma mulher foi entrevistada, ela estava trabalhando na empresa, e num prédio, uma colega dela saiu para tomar café, numa das salas da empresa, na cozinha, quando aconteceu a chuva, o desmoronamento que atingiu uma grande parte do prédio, e esta funcionária veio a falecer. Mas, numa outra sala, uma outra funcionária da mesma empresa também foi atingida por escombros e conseguiu sobreviver. E relatou, naquele momento difícil, entre os escombros, com água, com lama, ferida, que só conseguia, naquele momento, pedir incansavelmente por socorro, até ser ouvida e salva por outros funcionários e por moradores da cidade. Muitas vezes, queridos, é assim na vida. Precisamos de ajuda, precisamos de socorro, de mãos que sejam estendidas em nosso auxílio. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de ajuda. Este Salmo 121 é considerado uma prova sobre a confiança e a segurança em Deus. Por isso é um dos salmos, e por que não dizer dos versículos bíblicos mais apreciados pelos cristãos. É importante, queridos, aprender este cântico deste salmo sagrado, para renovar sua fé e também para pedir auxílio, proteção, para enfrentar os dias difíceis, os dias tenebrosos, os problemas, com confiança. Na verdade, o que acontece nesse salmo aqui é um diálogo. Nós não sabemos se este diálogo aconteceu no coração de uma única pessoa, ou se aconteceu nos corações de outros participantes deste salmo. Mas isso não faz muita diferença, pois todos neste salmo compartilhavam dessa declaração de fé e das mesmas convicções de certeza. Declarações de fé que eu e você precisamos ter. Convicções e certeza que nós precisamos ter. Quando o salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, por que razão, os montes da Palestina? Estes montes, essas montanhas na Palestina, eram utilizados pelos pagãos para a edificação de altares idólatras, para realizações de culto. Até mesmo
em dias de festas espirituais consideradas pelos pagãos. Ao verem em redor de si as colinas, onde os gentios ou os pagãos costumavam acender os fogos de seus altares, eles cantavam, né? Eles cantavam. Então, o salmista se lembrou disso, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, onde os pagãos e os gentios cultuavam os seus ídolos. Ele declara, ele pergunta: levanta os meus olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Como eu disse há alguns instantes, muitas vezes a vida é assim. Precisamos de socorro, de ajuda, de mãos que sejam estendidas em nosso auxílio. Aliás, no Salmo 127, está escrito: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Às vezes eu faço aquela retrospectiva de situações que vivi no passado. E há momentos, querido, em minha vida que eu posso dizer para você: se não fosse o Senhor que permaneceu do meu lado, que me socorreu, que me ajudou, que me auxiliou, se não fosse o Senhor que tivesse me dado forças, eu não teria sobrevivido a esses tempos difíceis de crise. Eu não teria superado os momentos críticos e difíceis da minha vida. E a gente, estudando a palavra de Deus, prestando atenção em situações que aconteceram, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente verifica, a gente percebe pessoas que foram extraordinariamente ajudadas por Deus, socorridas por Deus, receberam um auxílio dos céus, que é o caso, por exemplo, daquela mulher cananeia de origem grega. Jesus estava num determinado lugar, numa região, e ele saiu desse lugar e foi para uma outra região de Tiro e de Sidom. E você conhece a história: uma mulher cananeia, de origem grega, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi enviado aos gentios, e sim aos judeus. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Há uma outra tradução que diz assim: Senhor, clamou ela, socorre-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Ela veio pedir socorro a Jesus.
ajuda. E não saiu sem uma resposta favorável, aleluia. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada, glória a Deus. Veja como é importante, querido, nós nos dirigimos à pessoa certa. No caso, o nosso Deus, ou aos profetas de Deus, que falam por parte de Deus, que orientam, movidos pelo seu Espírito Santo, como declarou o apóstolo Pedro. Me faz lembrar também no tempo do profeta Eliseu, uma outra situação com uma outra mulher. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Em outras palavras, ela precisava de ajuda, ela precisava de socorro, ela precisava de uma solução, de uma resposta, de uma válvula de escape nos nossos termos. Eliseu lhe perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com teus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite que você tem em casa em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, profeta Eliseu, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, a dívida que o marido havia deixado, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queridos, nós precisamos acreditar nos profetas de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus pode nos ajudar, nos socorrer, nos auxiliar. Lembra-se daquele episódio, daquela ameaça que atemorizou demasiadamente o coração do rei Josafá, rei de Judá. Os moabitas, os amonitas e os meunitas entraram em guerra contra Josafá. Informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já estão próximo, estão em Hazazon Tamar, isto é, En-Gedi. Alarmado. Quem não fica alarmado quando surgem situações ameaçadoras, de conflitos? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Que importante, né? Numa ameaça, numa crise, num momento difícil, você consultar Deus. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. É o que nós vamos fazer aqui no próximo sábado, dia 5 de março. Jejum e oração, oração e jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, para buscar o socorro do Senhor.
porque Ele, o nosso Deus, é o Deus que vem nos socorrer. Aleluia. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Às vezes nós não valorizamos o templo, a casa de Deus, esse lugar de oração. Veja como é importante você estar na casa de Deus. Veja como é importante você estar aqui, orando, buscando a Deus, jejuando, ouvindo os profetas de Deus. Aí ele ora no templo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus? Veja a oração de Josafá. Oração essa que nós precisamos fazer nesses tempos difíceis. Ó, nosso Deus não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aí, queridos, Deus levanta um profeta. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Estavam pedindo ajuda, socorro, auxílio a Deus. O que Deus disse através de Jaziel: não tenham medo, nem fiquem desanimados, diga amém, por causa deste exército enorme, por causa dessas ameaças, desses tempos difíceis, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Por isso, não tema, disse o profeta Isaías, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu vou auxiliar vocês, vou socorrer vocês, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Eu quero ler e terminar esta reflexão lendo o Salmo 121 inteiro, porque nós lemos o versículo 1 e o versículo 2. Quem sabe eu estou dizendo para você, como Jaziel, pelo Espírito do Senhor: não tenham medo, nem fique desanimado por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Graças a Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem socorro? Não virá dos ídolos que eram edificados ali naqueles montes, que eram adorados, cujos pagãos e gentios sacrificavam. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora
e para sempre. Que seja assim, queridos. Que possamos clamar, que possamos declarar com convicção e certeza, com esta fé inabalável, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como diz o Salmo 46. Que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa. Como disse Davi no Salmo de número 20, que Deus atenda todos os teus pedidos, que Ele socorra você, que Ele te ajude, que Ele te auxilie, que Ele possa proteger a sua vida, hoje e para sempre. Amém? Uma boa noite para você, uma boa semana, que Deus te abençoe rica e abundantemente, e até a próxima quarta-feira aqui às 20 horas, com a presença de Deus nesse lugar. Amém, amém e amém.